Olá, pessoal! Hoje abordarei três operantes verbais. Três tipos de comportamento verbal: ecoico, transcrição e textual. Comportamento ecoico se caracteriza pelo estímulo e pela resposta serem da mesma natureza. No caso, o estímulo e a resposta são igualmente vocais. Quando a mãe chega para o seu filho e diz mamãe, e a criança responde mamãe. Quando o pai chega para o seu rebento e diz papai, e a criança responde papai, esta teve um comportamento ecoico. Ela reproduziu o estímulo mamãe e reproduziu o estímulo vocal papai. Estímulo e resposta vocais, que tende a se instalar no repertório verbal da criança se após o seu comportamento ecoico ela for devidamente reforçada, com um aplauso, com um sorriso, um beijo e um abraço. Ela vai interpretar que ela emitiu um comportamento desejável. Em quais outros ambientes se observa o comportamento ecoico? Por exemplo, no aprendizado de idiomas. O professor chega para a turma e diz: repita, Black Lives Matter. E a sala responde: Black Lives Matter. Very well. Muito bem, diz o professor. Por quê? Ele diz very well. Porque a sala emitiu um comportamento ecoico correspondente. Nas aulas de canto e no treinamento fonoaudiológico também se observa o comportamento ecoico. Comportamento ecoico que não se caracteriza necessariamente pela correspondência acústica. Como assim? Não é preciso que o estímulo e a resposta sejam agudos ou igualmente graves. Nem é preciso que haja correspondência nos sotaques. Não é preciso. O que caracteriza um comportamento ecoico é a correspondência de fonemas e palavras. Ok? Também não é uma mera imitação. A imitação pode ser um comportamento não verbal. Você imita o jeito do outro andar, você imita a maneira da outra se vestir, da outra dirigir, do outro cozinhar. São comportamentos não verbais. No caso do comportamento transcrição, há duas modalidades: o ditado e a cópia. No caso do ditado, há um estímulo vocal e uma resposta escrita. Não há, no caso, uma similaridade formal. O estímulo e a resposta são de naturezas distintas. Então, a professora ela fala a palavra casa. A palavra casa que tem uma imagem acústica. E o aluno responde com a representação gráfica da palavra casa. O taquígrafo, por exemplo, ele tem o seu comportamento como função do estímulo ditado. Então, ele copia as palavras que são ditas, por exemplo, pelo juiz. Então, conforme ele vai promulgando a sentença, o taquígrafo vai, o escrivão, né, melhor, né, vai registrando. Ok? E o comportamento cópia? O que viria a ser? O comportamento, o que vem a ser o comportamento cópia? Comportamento cópia é um comportamento escrito que é controlado por um estímulo escrito. Então, no caso da cópia, diferentemente do ditado, há uma correspondência formal. Estímulo e resposta são da mesma
natureza, a natureza escrita. Porém, a cópia textual ela tem que ser diferenciada da cópia pictórica, da cópia feita por um calígrafo. Por quê? No caso da cópia textual, é necessário que haja um entendimento das palavras, que haja uma compreensão, não do significado, não necessariamente da semântica, né? Mas que a pessoa que está copiando saiba o significado gramatical dos termos, dos vocábulos ali registrados, seja num texto impresso, seja num texto virtual. No caso do calígrafo, ele está em linhas gerais, desenhando, ele está reproduzindo a forma, a representação visual e estética do estímulo escrito. No caso da cópia, o que textual, o que está se avaliando não é a aparência física e estética da letra reproduzida. É a correspondência verbal. Então, a correspondência verbal ela pode se dar nos variados modos de escrita cursiva, as variadas formas de letra de mão. Um calígrafo ele pode reproduzir com uma exatidão mais próxima do estímulo escrito do que uma pessoa que não é calígrafa. Mas o que vai caracterizar é a correspondência verbal, correspondência gramática e sintática, por exemplo. Já o comportamento textual, ele se caracteriza pela leitura. É um estímulo escrito que controla um comportamento vocal ou subvocal, porque a leitura pode ser feita de modo silencioso. E para caracterizar um comportamento textual, não é preciso, não é necessário que a leitura seja compreensiva. Eu posso, de repente, estar lendo um texto cujo significado eu não compreendo. Eu posso estar lendo um artigo que eu não entendo. Para quem eu estou lendo, pode ser que haja entendimento, compreensão, mas isso prescinde que eu saiba o significado do texto. Ok? Então, comportamento textual é um comportamento de leitura, não necessariamente compreensiva. É um comportamento que pode ser vocal ou subvocal, como resposta a um estímulo necessariamente escrito. Quando eu leio, quando eu faço um pronunciamento, um discurso controlado por um estímulo verbal escrito. É isso aí, pessoal. No próximo encontro, abordarei outros operantes verbais. Agradeço a todas e todos. Um grande abraço.